Nos últimos dias, muita gente foi impactada pelo vídeo do Felca sobre adultização, inclusive eu. É um tema pesado, incômodo, mas extremamente necessário, porque a gente não tá falando só da internet, mas de como a sociedade vai aos poucos normalizando a exposição de crianças em situações que nunca deveriam ser vistas como entretenimento. E é dando luz para esse tipo de assunto que a gente pode combater ele. E é por isso que eu peço para você compartilhar, dar like e comentar nesse vídeo aqui para que chegue no máximo de pessoas possível e a gente não deixe que o hype passe, porque essa luta tá muito longe de acabar. E se você quiser dar uma olhada no conteúdo que eu faço aqui no canal, eu ainda tô no início, mas se você gostar de casos criminais e histórias bizarras e assustadoras e quiser dar aí uma chance pro canal, se inscreve que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Eu e a Jinx, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos de adultização. O caso do Ítalo Santos e da Bel pra Meninas, que foram os casos que o próprio Felca usou. O caso da Melody também, que muita gente já achava problemático naquela época, mas que acabou meio que não dando em nada, e muitos outros. Esses casos mostram até onde alguns influenciadores e pais estão dispostos a ir para ganhar engajamento e, consequentemente, dinheiro nas redes sociais. Mas se você acha que isso é um problema só nosso aqui do Brasil, você tá muito enganado. Lá fora, a história da pequena Rayna Leonor também causou muita indignação mundial. Uma criança de só 4 anos transformada em conteúdo adulto pela própria mãe, acumulando milhões de visualizações enquanto ela se torna alvo dos piores predadores da internet. Você sabe do que eu tô falando. E hoje a gente vai entender como é que essa mãe transformou um bebê num produto. A Jaqueline começou a filmar a própria filha quando ela ainda não tinha 1 ano de idade e continua até hoje. E eu vou te mostrar tudo sobre essa história bizarra. Eu fico até enjoada de gravar esse vídeo. Contas bizarras no TikTok não são raridade, só que em 2022 surgiu uma que se destacou, e pelos piores motivos possíveis. Com só 4 anos, a Rayna Leonor conquistava a internet com a sua inocência, mas seus vídeos logo se tornaram o centro de teorias, preocupações e uma desconfiança cada vez mais profunda. À primeira vista, o conteúdo da Rain parecia inocente, mas rapidamente se tornou perturbador. Muita gente, inclusive, começou a achar que a conta era uma fachada para uma coisa pior, tipo um pedido de socorro ou até mesmo para mostrar algum tipo de exploração. Mas, apesar da enorme indignação que o público começou a demonstrar, o TikTok não fez absolutamente nada. Mas, para entender o caos em que a gente chegou, a gente precisa voltar para o começo. A parte mais difícil de falar sobre o caso da Rayna Leonor é tentar entender como algo tão absurdo se tornou normalizado. A gente tá falando de uma das maiores contas infantis de todo o TikTok. A Rain, ela não era só uma conta do TikTok, ela era uma conta administrada por uma mãe chamada Jaqueline, onde literalmente cada postagem gira em torno da filha dela, a Rain. E essa conta, ela já acumula cerca de 17 milhões de seguidores. Não é um número pequeno. É o tipo de conta que o TikTok com certeza sabe de quem que é. E todos os vídeos seguem a mesma fórmula. A Jaqueline filmando a Rain, brincando com brinquedos, encenando pequenas enquetes ou simplesmente existindo. A infância inteira dessa menina está sendo transmitida para dezenas de milhões de estranhos consumirem. E agora, quando a gente faz uma pergunta, qual é a parte mais perturbadora? A resposta é que isso não começou recentemente. A vida da Rain vem sendo documentada desde o nascimento dela, dos 0 aos 4 anos. Cada etapa, cada momento publicado online. Muitos pais que fazem esse tipo de conteúdo costumam manter as coisas num nível leve. Por quê? Porque eles não querem que os filhos cresçam e descubram que toda a infância estava sendo exposta na internet. E só para descobrir que isso tudo foi feito por monetização. E sendo bem sincera, isso parte o coração de qualquer criança. Mas a Jaqueline claramente não compartilha dessa preocupação. E isso levanta uma pergunta muito real e muito séria. Em que momento documentar a vida do seu filho deixa de ser paternidade e passa a ser exploração? Me diz uma coisa, você acha isso aqui normal?
Sim, né? Uma menina usando a roupa que a mãe escolheu pra ela e depois ela usando a roupa que a avó escolheu pra ela. Até aqui tudo bem. Mas e isso aqui? Continua sendo tudo ok, uma menina tentando adivinhar a bebida e ganhando prêmios para cada acerto. É como muita gente vê, mas muita gente também vê de uma maneira diferente. Mas ok, e essa aqui dela provando mel congelado? Já começa a ficar meio esquisito, né? No fim do vídeo, ela não quis provar o mel porque ela não gostou do formato e a mãe dela acabou provando. Meio que numa de, olha só que brincadeira saudável que nós fazemos aqui, nós duas fazemos aqui. Mas e esse vídeo aqui? Já fica bastante desconfortável, né? E é aqui que a gente entra num dos aspectos mais perturbadores dessa questão. Porque esse tipo de conteúdo tá sendo passado assim. Muitos espectadores assistiam esse tipo de cena perturbadora sem dizer nada. Até que, finalmente, surgiu um subreddit chamado r/RainEleanor. Para você que não sabe o que é o Reddit, é um site no estilo fórum onde você pode formar, comunidades que são os chamados subreddits, como esse da Rain, onde você conversa com pessoas por texto e você pode colocar também imagens e vídeos na plataforma sobre aquele assunto específico. Esse grupo foi criado por pessoas que começaram a notar alguns padrões muito estranhos na página da Rain no TikTok. No começo era só uma desconfiança leve, mas como diz o ditado, onde tem fumaça, tem fogo. E logo, o que esse grupo do Reddit descobriu não era só uma faísca, era um incêndio em grande escala. A gente vai começar com os números. Alguns TikToks da Rain tinham métricas relativamente normais, de 2.000 a 10.000 salvamentos, mas do nada, alguns vídeos estavam sendo salvos centenas de milhares de vezes. Um deles 386 mil salvamentos, outro compartilhado mais de 551 mil vezes. Um dos vídeos mais salvos era um clipe da Rain com só 2 anos de idade comendo um corn dog. E eu sei que muita gente vai dizer, tá, o que tem mostrar a filha comendo um corn dog ou um hot dog? Eu nem sei bem qual é a diferença. Então, esse vídeo não tá mais disponível porque a Jaqueline apagou, mas eu vou mostrar pra você a capa do vídeo só para você ter uma ideia do que se trata. Pois é, e foi esse tipo de coisa que foi levantada no Reddit. Esse tipo de imagem, no caso. Quando você vê milhares de salvamentos, comentários perturbadores e imagens sendo compartilhadas em massa, isso deixa de ser um conteúdo normal, fofo ou de pegadinha e passa a ser um comportamento predatório criminoso. E o mais assustador, isso não parou no TikTok. O Instagram da Rain também passou a receber comentários estranhos, no mínimo, com insinuações perturbadoras, e a gente já vai ler alguns desses comentários. E se prepara porque assim, eu peguei os mais leves, mas eles são nojentos igual. E pra piorar, começaram a surgir pesquisas esquisitas com o nome da Rain e contas de fãs, páginas inteiras no TikTok dedicadas a repostar o conteúdo dela, acumulando milhares e milhões de seguidores. Tudo isso enquanto os mesmos padrões preocupantes se repetiam. E aqui vem a pergunta: por que os vídeos dela estão sendo salvos e compartilhados tantas vezes? E a resposta é revoltante, triste e perturbadora. Existem pessoas fetichizando essa criança. E o mais assustador é que isso acontece de forma pública, escancarada, e ninguém faz nada. A pergunta óbvia, então, é: onde é que estão os pais da Rain no meio disso tudo? Porque, vamos ser sinceros, quando os vídeos de uma criança de 4 anos acumulam centenas de milhares de salvamentos, estão cheios de comentários no mínimo esquisitos, não existe a desculpa de, eu não sabia que isso estava acontecendo. A mãe viu os números, leu os comentários e mesmo assim ela continuou postando. E isso para de ser negligência e começa a parecer
cumplicidade. No mundo ideal, os pais poderiam compartilhar momentos da vida dos filhos online, conquistas, momentos engraçados, pequenas manias fofas dos filhos. Mas a gente não vive nesse mundo perfeito. A gente vive onde predadores se escondem atrás de telas, rolando o feed do TikTok como qualquer uma pessoa normal. Exatamente como o Felca mostrou no vídeo dele. A maioria dos pais, ao perceber que o filho tá atraindo a atenção de um público errado, tiraria o vídeo do ar, colocaria a conta no privado, eu não sei, daria um jeito de proteger a criança. Mas não a Jaqueline. Pelo contrário, ela continuou alimentando o algoritmo e esses mesmos espectadores com ainda mais conteúdo cada vez mais perturbador. Mas a coisa piorou. Teve uma altura em que a página da Rain ficou estagnada de seguidores e ela parou de crescer. Inclusive, ela até perdeu alguns seguidores. E a Jaqueline fez um vídeo implorando para os seguidores ajudarem a impulsionar os números para a página voltar a crescer. Existem dois pontos sobre esse apelo que talvez passem despercebidos. O primeiro, esse pedido funcionou quase como um convite para os predadores, um anúncio aberto dizendo: aqui tem uma criança para ser explorada. E segundo, o que aconteceu logo depois? Depois desse apelo ridículo dela, teve uma mudança brusca no conteúdo. Já não era só sobre momentos fofos. Os vídeos da Rain começaram a focar cada vez mais em comida, e não era qualquer comida. Eram alimentos estranhamente grandes, desproporcionais ou meio que bagunçados. Os corn dogs gigantes, pickles gigantes, hot dogs, tudo servindo a mesma audiência sombria. Agora, esses vídeos não estavam só sendo assistidos, eles estavam sendo salvos, favoritados, arquivados e revisitados. E junto vinham comentários perturbadores. Eu vou ler alguns e atenção que eu peguei os mais leves, mas enfim, já se prepare, porque como eu falei antes, eles são bastante nojentos. Como ela não abraça e aperta ele? Eu morreria por esses olhos inocentes. Eu queria ela. É muito fofa. Meu coração, meu amor, meu Deus. Posso pegar a sua filha emprestada? À primeira vista, passando muito pano, esses comentários até poderiam soar carinhosos. Mas o problema é que todos esses comentários vieram de homens. E o que exatamente um homem tá procurando nos olhos inocentes de uma menina de 4 anos? Isso é um ato claro de predação. E não parava no TikTok. No Instagram, os comentários eram ainda mais explícitos. Eu sei que vai parecer estranho, mas sonhei com você e a sua bebê. Que inocente e fofa ela é. Me deixa morder você. E esse aqui foi de um vídeo que ela tava comendo uma banana, que foi um dos que mais gerou polêmica. O Alecrim comentou: como eu faço pra virar uma banana? Garotinha do amor do papai. Queria que ao menos tivesse uma banana aí. Que gostosinha. Só quero estar perto de você. Você tem uma filha linda. Ela é o sonho de todo garoto. Quero me perder nesses olhos fofos. Eu vou te devorar. Esses são os tipos de comentários dirigidos a uma criança de 4 anos. E lembra que eu peguei os bem leves pra não pesar demais nesse vídeo, que eu já tô enjoada. E a gente também não pode esquecer que 85% dos espectadores são homens. Ainda assim, a Jaqueline continua alimentando esses predadores. Mas conforme a conta crescia também a controvérsia e a indignação por parte de muita gente do Reddit e do YouTube. E o bafafá chegou no auge em 2022, quando críticos acusaram a Jaqueline de expor a Rain ao perigo em troca de fama e dinheiro. E assim, a Jaqueline já não podia mais ignorar todos os comentários falando que ela estava explorando a própria filha e dizendo que aquilo era um conteúdo de pedo. E com isso, ela decidiu se pronunciar. E ela fez isso com 2 respostas. Uma no Instagram, mais elaborada, e outra mais curta e confusa no TikTok. Eu não vou postar aqui a resposta toda dela, porque ela fala tudo em inglês, mas o padrão é o mesmo de qualquer vídeo de alguém tentando se desculpar ou tentando justificar algum comportamento babaca. Enquanto as postagens dela tinham ela mostrando a beleza dela, digamos assim, o vídeo de desculpas mostrava ela de óculos, blusinha azul clara, fundo claro, ela sem estar muito arrumada. Isso te lembra algum caso recente aqui do Brasil?
Enfim, na postagem do Instagram publicada em agosto de 2022, foi a grande tentativa da Jaqueline de esclarecer as coisas, mas como era de se esperar, não deu muito certo. Nela, a Jaqueline se apresentou como uma mãe solteira e dona de casa e esbarrou na fama do TikTok. Ela disse que tudo começou como um hobby divertido para documentar a filha da Rain, mas que acabou se transformando num trabalho que pagava as contas. Ela ainda reforçou a ideia de que a Rain era sua prioridade número 1 e que a segurança dela e criação eram o seu trabalho em tempo integral 24 horas por dia, que mãe exemplar. E esse próximo trecho é bem importante, então eu vou ler ele na íntegra. Esta conta me permitiu sustentar minha filha e reservar dinheiro para o futuro dela. Não sei como essa teoria da conspiração começou ou saiu do controle. O que vocês precisam saber é que nenhuma agência policial com quem falei, incluindo o FBI, encontrou qualquer prova de que a imagem da minha filha apareça em sites inapropriados. Esses rumores são 100% falsos. Agora, essa parte do FBI é extremamente importante e mentirosa. Vamos lembrar que ela disse que ela tinha falado com o FBI e outras agências policiais, mas foca no FBI, porque foi aí que surgiu a Tracy Walder, uma ex-agente da CIA e também ex-agente especial do FBI. Ou seja, alguém que sabe muito bem como detectar um absurdo, igual esse que a Jaqueline estava falando. Usando a própria plataforma dela no TikTok, a Tracy publicou um vídeo viral desmontando a alegação da Jaqueline. Ela disse que não tinha absolutamente nenhuma chance da Jaqueline ter se reunido com o FBI por causa da conta da Rain, e ela explicou o porquê. Ela contou que a unidade de exploração infantil do FBI foca em grandes redes de distribuição e não em casos isolados como o da Rain. Ela apontou como mais provável o envolvimento da Internet Crimes Against Children Task Force, a força-tarefa de unidades federais e estaduais contra crimes infantis. Mas mesmo assim, ela duvidava que a Jaqueline tivesse mesmo falado com eles. Também era muito comum a Jaqueline fazer vídeos de pegadinha com a Rain, como nesse caso aqui, que ela usou aquele efeito para parecer que a pessoa estava sempre com os olhos fechados, sem estar com os olhos fechados de verdade. E esse vídeo pode até parecer inocente, mas teve um outro vídeo nojento de pegadinha, entre muitas aspas, onde a Jaqueline deu pra Rain um chiclete e disse pra ela que ela não podia engolir de jeito nenhum, senão o chiclete ficaria colado na barriga dela pra sempre, ou qualquer coisa assim. E a menina obviamente engoliu sem querer e ficou assustada, falando: "Eu engoli, tá tudo bem?" E convenhamos, esse vídeo tá muito na cara que foi feito de propósito pra ser maldoso. Por que que uma mãe ia gravar a filha dizendo que engoliu sem querer? Só essa parte. Simplesmente não faz sentido nenhum e todo mundo viu que tinha sim maldade nessa atitude. Inclusive, começaram a acusar a Jaqueline de ter mandado a Rain falar isso de propósito, como se fosse um teatro, o que torna tudo mais problemático ainda. Enfim, como você deve imaginar, as coisas não ficaram mais fáceis para Jaqueline. O povo da internet continuou caindo em cima, mas ela continuou fazendo conteúdo. Até que algo novo aconteceu em 2024. Uma nova voz entrou na discussão. A doutora Leslie Dobson, uma psicóloga forense, começou a falar sobre a situação problemática da conta da Rain. A Jaqueline mandou um e-mail tentando fazer ela parar de falar sobre esse assunto, mas obviamente não funcionou. Ela até acusou a psicóloga de criar uma onda de hate pra cima da Rain, mas o hate não foi pra Rain. A Rain é a vítima. O hate foi pra Jaqueline e não foi culpa da psicóloga. Foi culpa dela mesma por ser uma criminosa do pior tipo. Supostamente, claro. Mas, pelos vistos, essa repercussão toda que vinha se acumulando desde 2022 finalmente surtiu efeito no fim de 2024, porque a Jaqueline desativou as contas da Rain. Muita gente no Instagram e no TikTok comemorou como se fosse uma vitória e, de certa forma, foi mesmo. Mas alguns levantamentos bem relevantes foram feitos. Eu li um comentário de uma pessoa que dizia que esperava que ela tivesse desistido de fazer dinheiro com a imagem da Rain, porque
o medo dele era que ela tivesse começado a vender conteúdo da Rain de maneira individual. E eu espero do fundo do coração que isso não esteja acontecendo com a Rain, mas infelizmente está acontecendo com muitas outras crianças no mundo. O caso do Ítalo Santos é um exemplo próximo de nós de como o limite entre o entretenimento e a exploração pode ser ultrapassado de forma assustadora. Infelizmente não é um caso isolado. Todos os dias milhares de crianças estão sendo expostas em situações que jamais deveriam ser públicas. E talvez a pergunta que fique seja simples, mas urgente. Quantas infâncias ainda vão ser sacrificadas para que a gente finalmente acorde? Mas eu sei que uma maneira para combater esse tipo de crime é jogando luz nele, para que cada vez mais esse tipo de conta caia e a infância daquela criança seja preservada. E é por isso que eu peço de novo para você compartilhar esse vídeo, mas se não quiser compartilhar, não tem problema, só deixando o like ou um comentário ou os dois também já ajuda muito. Obrigada por ficar comigo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.